Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Bíblia na Mesa, seu devocional semanal, praticamente diário, a semente eterna da Palavra de Deus, e ela é bem proclamada, mais do que defendida. Nós não estamos aqui para discutir teologia, estamos aqui para trazer vida prática, a revelação da Palavra de Deus de uma maneira prática, onde você, com certeza, pode já nos próximos minutos colocar ela em prática, em ação. E é maravilhoso saber que há 4 anos, desde os tempos da pandemia, nascia o Bíblia na Mesa. E essa mensagem com certeza transformou o mundo de milhares de pessoas. O que nós acreditamos muda o mundo e não temos nenhuma dúvida que hoje não será diferente. E eu estou aqui hoje com o cara por trás dos bastidores. Como é que tá aí, meu irmão? Olá, muito bom dia. Prazer estar aqui, dessa vez desse lado da mesa aqui. Jonathan Friedrich Stocker. Tem um bissolote aí no meio. Se você gosta do trabalho do Bíblia na Mesa, ele é um dos cérebros por trás de todas as capas, a captação, os cortes, ó. Quando vocês me xingam aí, ó, a culpa é dele, ó a cara do safado, ó. Eu tento não polemizar, né? Eu tento, né? Ele tenta, né? Mas não tem como, que a gente fala... Ou é cheiro de perfume para uns ou cheiro de morte para outros. Então você que está morrendo, grite. Haters gonna hate, everything is fine. Mas é isso aí. Na verdade é o seguinte. Dizem que o ódio é o sentimento mais próximo do amor. Então depois do ódio vem o amor. Fica tranquilo que é só uma questão de tempo. Você logo vai começar a amar a gente aqui. Porque nos dias de crise de um religioso, tudo que a gente prega aqui vai fazer sentido. Nós temos um compromisso com a mensagem do reino de Deus. E nós não queremos agradar apenas as suas orelhas, mas nós queremos tocar o seu coração. Nós queremos mudar o teu futuro, o teu destino. Nós queremos, de fato, sermos relevantes na transformação da tua jornada, da tua história. E eu vou aumentar um pouco o meu ganho aqui, porque acho que está bem baixo, né? Ou está no máximo? Bom, tá me ouvindo bem aí, né? Então, beleza. Tá perfeito. Tá bom. E Stocker, como é que tá o teu dia nessa manhã? Tá bem? Tá feliz? Tô bem. Tô com um devocional no pente aqui, né? Tava pensando, né? Você já é pai de 2, né? Pai de 2, 1,5, né? 1,5, né? Então, um tá escondido. Tá escondido. A gente Stocker é casado com a Maiara. Jonathan Stocker é casado com a Maiara. Pai da Ellie. E pai não sabemos ainda se é O, se é A, se é O abençoado, se é A abençoado. Já é abençoado, mas a gente tá com muita expectativa assim dos próximos capítulos, né, de ver como é que vai ser, mas a gente tá numa fase, a gente se mudou recentemente, estamos morando no apartamento do Marcelo Gossin, né, que foi uma das figuras aí, um dos fundadores do Lidera junto com você, né, então é muito bom, estamos muito bem acomodados ali. Então... Resume pra gente um pouco dos seus dias, o que você tá vivendo hoje ali no alto dos seus 27 anos? 28 já, 28, né? Mano, conheci ele quando ele nasceu. Agora o cara já tá com 28 anos, quase 3 décadas. Como é que tem sido teus dias hoje? Só um parênteses aqui, não tá muito alto o ganho ali? Aqui, melhorou agora, né? Aí. Tinha um assovio ali embaixo, um negócio estranho. Ganho entre 7,5... 6,5, 7, por ali. Então fechou. Cara, hoje a gente tem passado dias desafiadores, dias alegres, né? Alegres são dias diferentes e felizes, né? Eu acho que a gente tem muita alegria no que a gente vive, no que a gente faz, apesar das tempestades, dos desafios que a gente passa. Mas... a graça assim é você ver Jesus no barco, né, em todas as situações, em todas as circunstâncias, né, e ver você amadurecendo, se desenvolvendo, né. Até tava pensando assim, né, esse ano eu completei 28 anos, né, já fazem 5 anos que eu vim pra cá, 4, né, 4 anos que eu vim pra cá já, foi em 2020, né, que eu fiz a transição pro bairro, depois me mudei pra cá, então já vão fazer 3 anos que eu tô casado, e as coisas vão passando, a vida vai acontecendo, né, numa intensidade e numa ação muito rápida, né, e esses dias eu tava, hoje a gente trabalha com a produção audiovisual, né, com a parte do marketing médico, e a gente faz vídeo no centro cirúrgico, vídeo com médicos,
E esse trabalho ele é fruto do serviço e do ministério aqui na igreja. Então eu comecei com a câmera aqui, né? E aí depois eu trabalhei com uma deputada, né? Na parte política, e ali eu descobri a parte de produção com o celular, e hoje isso acabou se tornando uma profissão, né? Trabalhando com o celular, se desenvolvendo, né? Mas é muito bom poder transmitir, né? Fazer um trabalho, fazer algo que você não vê a hora de terminar, que passa rápido, que tem alegria, né? Isso é muito fruto do que a gente ouve aqui, né? De transmitir a essência do que está dentro de você e fazer isso com alegria, fazer com prazer, né? Ser bem remunerado por isso, né? Então, graças a Deus, assim, que a gente conseguiu empreender, isso é muito fruto do Lidera, né? De você poder transformar ideias em dinheiro, né? De você encontrar soluções, né? E aplicar isso. Então, muito bom. Hoje também faço a produção aqui no Bíblia na Mesa, né? Junto com o André, ele ajuda aí na parte da produção. E é algo que me desafia sempre, que é algo muito alegre, assim, né? A minha esposa fala assim, eu acho que você é das pessoas que você paga pra fazer os cortes do carro, né? E aí, no fim, é isso, né, cara? Então, é muito bom saber que um dia, assim como eu, né, fui impactado por uma mensagem que estava lá no YouTube, né, muitos anos atrás, que alguém fez. Hoje muitas pessoas elas são impactadas, né, tanto nas lives quanto nesses vídeos, que eles não são para hoje, eles são para as próximas décadas, né? Esse vídeo vai ficar lá, né? Muito bom. E um dia alguém vai chegar lá, vai chegar em mim, vai chegar em você, vai chegar em tantas pessoas que tem aqui, né? Muito louco, né? Pensa que você vai digitar lá um Google lá, você vai dar um Google no André Girodo. Aí, cara, vai aparecer o episódio dele lá. Um dia alguém vai pesquisar por tantas pessoas que já passaram aqui e vai cair numa história das pessoas aqui no Bíblia na Sobremesa. Estamos construindo um legado, né? Afinal, antigamente se escrevia livros, né? Hoje é tão prático a gente poder em uma hora sentar aqui e falar um livro, né? Isso, cada podcast desse é um livro dito, escrito. Isso. E assim como o Stalker, o André, se você gostaria de se juntar a esse time de voluntários que estão construindo o Bíblia na Mesa, Bíblia na Sobremesa, se você trabalha com mídias, com marketing, se você gostaria de trabalhar nos nossos cortes, se você gostaria de integrar essa equipe como um voluntário no Bíblia na Mesa, nos escreva. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode remotamente participar dessa construção e com certeza o que nós estamos fazendo aqui vai impactar as próximas gerações. Estamos construindo um acervo de revelação, de conhecimento, que é uma questão de tempo e o mundo inteiro vai ser tocado e vai saber daquilo que nós estamos pregando hoje. E, inclusive, a Academia Lidera, para você que sempre escuta a gente falando aqui, é um curso de reforma educacional que você começa a viver na terra assim como é no céu. Não adianta você ter o coração para Jesus se a tua mente inteira for terrena. E nós cremos sim que em 2 anos, a cada quinta-feira, por 20 meses, você de fala portuguesa de qualquer lugar do mundo, você pode nos acompanhar online e ao vivo, né? Esse é o grande diferencial das nossas aulas. Nossas aulas são gravado, né? 100% ao vivo. Nós cremos que o mesmo Espírito que está aqui está lá na sua casa, lá no seu trabalho, e você com certeza em 20 meses vai ter uma reforma, uma revolução de vida como você nunca experimentou. A Academia Lidera, ela te capacita, é um High Learning Performance em liderança, business e ministério. 3 coisas que todo crente precisa dominar: liderança, business, negócios, fazer negócios, não só trabalhar, você tem que aprender a fazer negócio. E 3º, ministério, que é um olho no reino de Deus e outro olho no reino da terra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Vida de ministério não é uma opção para quem quer ser pastor. Vida de ministério é uma natureza daqueles que são renascidos. Então você nunca vai se livrar dela. A questão é como conciliar uma vida de ministério, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois você conseguir conciliar todas as outras coisas, como vender consórcios, criar 4 filhos, abrir uma mini fazenda e tantas outras atividades que nós fazemos. E as pessoas falam, mas de onde vocês arrumam tempo para fazer? Lidera, pessoal. Use no brain, no pain. No gain. No gain. No brain, no gain. No brain, no gain. Né? Você aprendeu na sabedoria terrena que é no pain, no gain. Só que isso não faz sentido.
né? Você não aprende pela dor, você na verdade aprende pensando. E essa é a tecnologia alemã que eu sempre digo, né? O alemão, na frente do mundo, ele nasceu com uma tecnologia embarcada, que é usar a cabeça, né? Pensar mais, executar menos, gastar mais tempo no planejamento do que na execução. A gente já sai fazendo a execução sem ter planejamento, e por isso que tem retrabalho, por isso que às vezes as coisas elas são tão doloridas. Então, acesse hoje mesmo @Academia Lidera no Instagram ou na nossa página, e você pode já entrar na lista de espera. A rampa de acesso é sempre aberta em dezembro para começar em fevereiro, ou em julho para você começar em agosto. Então, sempre a cada 6 meses nós temos uma rampa de acesso, e você vai entrar numa ciranda de cadeiras, onde você começou em julho, você vai terminar em julho, você começou em dezembro, vai se formar em dezembro, e aí por 20 meses, por 2 anos, você vai ser afiado. Amém? Então, com vocês, pessoal, nessa manhã, recebam na minha mesa um dos convidados mais especiais, ilustres e importantes do Bíblia na Mesa, Jonathan Friedrich Stocker. Então, é um prazer sempre trazer a palavra aqui no Bíblia na Mesa, né? Eu lembro lá do início, lá ainda não estava no college, né? Que era só no Instagram, né? E sempre era uma honra, assim, né? O Carl sempre foi um cara que inspira as pessoas em volta dele a ter uma palavra pronta, assim, né? Eu lembro que eu era inspirado, assim, às vezes a gente ia posar na casa dele, aí a gente tava indo pro culto, aí no caminho ali, que era da casa dele até a house antiga, que era ali na Kennedy, dava uns 3 minutos de carro. Ele falou assim, daí no caminho ele falou assim, você tem uma palavra pro briefing? Aí eu, tenho. Na hora. E aí isso eu aprendi que, cara, o Espírito Santo não tem resenha, né? Não tem, preciso sentar aqui, planejar, pensar, né? Fazer um esboço, né, e tal, e como um estudante do college, né, eu com toda aquela teoria ali da escola de pregadores, né, isso foi otimizado, né, a um ponto de que tem dia sim, né, que você vai precisar estruturar algo, mas na verdade antes tem que sair do teu coração, né. Eu vim de um lugar onde as pregações, elas passavam mais pela tua cabeça do que pelo teu coração, né, do que o Espírito falava, né, e isso é uma palavra que ela é só uma informação, né, e não uma revelação em si. Isso é uma marca nossa aqui, tanto na igreja quanto em tudo que a gente faz e prega aqui. Por isso que a gente coleciona tantos testemunhos, né, no cinema, na CHF, no Lidera, né, é um impacto, né, uma transformação de vida, né, de vidas por causa de uma palavra que vem do espírito para espírito, né, ela conversa, né, de espírito para espírito e não como um jornal, né, como uma informação. E eu confesso que eu já ouvi várias vezes o Helder falar assim, tava com uma palavra pronta para falar aqui, mas o Espírito Santo mandou falar outra coisa. E dessa vez aconteceu comigo. Eu tava com uma palavra prontinha, né, para falar sobre desafios, sobre propósitos, sobre você sair da zona de conforto. Eu abri as notas assim, do meu celular, e aí tinha a palavra talvez mais importante da minha vida, que eu não tive a oportunidade de gravar e falar sobre ela, que é um acontecimento que talvez para mim é inusitado, muitas pessoas vão se chocar que isso aconteceu comigo, mas eu, depois de 18 anos de convertido, nasci de novo, né? E aí tava um título escrito aqui, Notas de um Ex-Religioso. Eu falei, cara, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Daí eu falei, é sobre isso que eu vou falar na Bíblia na Mesa hoje, é sobre isso que eu quero discorrer um pouco do que Deus falou comigo e como minha vida mudou, né, nos últimos, nós estamos em agosto, então fazem 5 meses desde que isso aconteceu, né, foi lá em março que eu tive um encontro genuíno com Jesus, e hoje eu quero falar um pouco mais sobre como isso aconteceu comigo. E acho que talvez compartilhar, né, com você, talvez você se identifique comigo nisso aqui. E hoje minha intenção aqui não é trazer acusação, mas ser vulnerável, né, e se você se identificar com isso que eu vou contar para você aqui, que eu vou abrir para você, que o Espírito Santo ministre na sua vida, porque ninguém merece viver aprisionado na religião, ninguém merece viver no evangelho que ele é metade do que ele foi feito para você viver. E a verdade é que eu nasci num lar cristão, né, como muitos cristãos se intitulam assim, eu nasci num berço cristão, né, e eu lembro assim, lá quando eu tinha
10 anos, era algo assim na minha vida. Eu tenho um flash assim de um dia que eu fiz uma oração, né, e aceitei Jesus, né? Mas a gente aprende aqui que Jesus, ele não é digno de ser aceito, né? Uma coisa é alguém te oferecer um café, uma água, assim, aí você vai lá e aceita isso. Mas Jesus, ele não é digno de ser aceito, primeiro porque ele não pregava lá. Nos tempos dele, ele não terminava a pregação e falava assim, alguém quer me aceitar aí? Hein? Alguém quer me aceitar, né? Não era assim que funcionava, né? Era muito diferente. E a verdade é que você cresce com aquela sombra, assim, né? Sempre se questionando. A religião, ela faz você questionar a tua salvação, né? A tua certeza de salvação, né? Tem ainda doutrinas, né? Religiões que pregam isso, né? Que você pode perder a tua salvação. E eu acho que isso é mais medonho ainda. Eu, graças a Deus, não tive num lugar desse. Se eu já tive os problemas que eu tive, mesmo estando num lugar que não falava sobre perder a salvação. Só que o curioso da religião é que como ela trabalha com performance, como ela trata com execução, você é o que você faz, né? É um pensamento humanista. Isso faz com que você se sinta sempre ou em dívida, né? Porque você fez algo errado e você está devendo, você está aquém da expectativa de que Deus tem por você, você está abaixo disso, né? Você está devendo, você está afastado de Deus. Ou o contrário, né? Você tá entregando o que está sendo pedido, né? Você está jejuando, você está orando, e aí conforme esses pré-requisitos, né? Eu diria, né? Imposto, você vai se sentindo talvez performando melhor do que as pessoas à sua volta. E isso dá uma sensação de superioridade, dá uma percepção de que eu estou fazendo mais, né? Estou performando melhor do que as pessoas à minha volta, por isso Deus, ele fala mais comigo e fala menos com você, e por isso que a gente tem tantos abusos, né, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, né, porque a religião tem subvertido, tem instalado no subconsciente um drive de performance ali, e você cresce com essa sombra, assim. E confesso que eu convivi com isso 18 anos, né, você tem crise de identidade, né, porque imagine, né, você é filho do homem que criou o universo, você é filho do Deus que criou o universo, e você duvida. Imagine, né, que você é filho de um rei, né, e aí um dia alguém brinca com você que você é um filho bastardo, e aí você fica questionando, mas será que eu sou? Mas será que eu sou filho dele mesmo? E aí imagine quantas questões esse filho vai ter com esse rei. Ele não vai reinar em vida, ele não vai desfrutar, porque ele sempre acha que ele não merece. E conforme ele faz, e é assim que a maioria dos crentes brasileiros hoje eles se sentem não merecedores, eles se sentem pecadores, eles se sentem desfavorecidos, eles sentem que eles não são dignos de sentar à mesa, não são dignos da comunhão. Alguns até eles não tomam a ceia porque eles estão em pecado, né? E aí eu passei por isso, né? E eu tenho certeza que tem milhões de pessoas que estão nessa situação, né, de um evangelho pela metade, né? E hoje o que eu quero falar aqui é um pouco sobre como eu saí desse lugar, como que Deus me tirou de lá, né, e como eu tive encontro comigo mesmo, né, com o Espírito Santo, né, e acho que para mim é um pouco curioso, porque isso começa por The Chosen, né? The Chosen, desde o primeiro dia que eu assisti aquela série, assim, o Espírito Santo falou muito forte comigo, né? Eu chorava muito assistindo, assim, porque a gente já assistiu várias produções, né, falando sobre Jesus, o Evangelho. A gente teve muita coisa na Record já, mas era um roteiro que tinha pouco de Bíblia ali, né? Era tudo muito tirado, eram histórias acrescentadas que não tinham nada a ver, né? Quem não lembra, né, daquele filme Noé, né? Você vai lá, na Bíblia fala assim, pô, Deus foi lá, inundou a terra e não sobrou ninguém. Aí tu vai no filme do Noé lá, a água subiu até tudo que tinha, tu vai ver pra fora, tem uns calangos pendurados nas madeiras, assim, ó. Aí tu fala assim, pô, mano, que filme é esse, né, cara? Que viagem é essa, né? Mas The Chosen, pelo contrário, ele desde a primeira cena, assim, ele captura muito. Você percebe que os caras fizeram aquilo ali com o Espírito Santo, né? Tem várias histórias que são costuradas ao redor, mas nenhuma delas contradiz o que a Bíblia diz, né? São alguns personagens ali, e a maneira que eles completam as narrativas que na Bíblia elas não estão descritas faz muito sentido, né? E elas não entram em choque com aquilo que está escrito, né? E é muito poderoso ver como
como provavelmente, né, Mateus deixou de ser um cobrador de impostos e se tornou um discípulo, e como todos eles tinham as lutas deles, as dificuldades deles, né, na questão de pagamento de impostos e afins, né? Mas teve um episódio na segunda temporada, se eu não me engano, que fala sobre Nicodemos, né? Nicodemos, para quem não lembra, ele era um mestre da lei, né? Ele era alguém muito bem quisto ali, ele tinha uma posição elevada de autoridade, né? Na série isso é muito bem retratado, ele era alguém que a casa dele vivia cheia de pessoas querendo saber mais da lei, saber mais acerca da Torá, acerca dos ensinamentos. Ele era um homem de muito prestígio. Muito prestígio. E aí começa um burburinho, né, sobre alguém que está pregando, se diz ser filho de Deus, alguém que está operando milagres, alguém que está fazendo maravilhas, né? E esse homem, né, a série demonstra assim, alguém que está passando por uma crise existencial, né? Tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele pregava, passava por algo que ele se questionava, tudo aquilo que ele falava, às vezes, muitas vezes, o que ele mesmo pregava. E é muito interessante porque para Nicodemos chegar e ter uma conversa com Jesus do jeito que ele teve, ele tinha que ser um sujeito que estava passando por todas essas questões na vida dele, né? Alguém que era muito bem estabelecido naquilo que fazia, mas no fundo era alguém muito inseguro, né? E ele se escondia atrás de toda aquela habilidade de expressar com as palavras, aquele conhecimento da Bíblia, aquele conhecimento da Torá, no caso, né? O prestígio. E é muito interessante, e eu quero ler com vocês um texto que está lá em João 3, de 1 ao 17, eu vou ler, é um texto longo, mas eu quero que você preste atenção, né, nos elementos, né, dessa história, né? Então João 3 diz assim, né? Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis. Se vos falar das celestiais, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Né? E aí João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E é muito interessante que um dos versículos mais conhecidos, mais decorados, mais falados da Bíblia foi falado numa conversa privada, na calada da noite, né, onde Nicodemos ali interrogava Jesus e era um homem muito curioso acerca de tudo aquilo que estava acontecendo, assim, né? E é muito interessante que, um parênteses aqui, uma colocação muito interessante do Miles Moore sobre isso, né? Se você for ver todas as pregações de Jesus no Novo Testamento, em nenhuma delas ele fala que alguém precisa nascer de novo, nenhuma delas. Tem uma ocasião só, né, que é essa aqui com Nicodemos, de madrugada, né, para uma pessoa que ele falou que importa nascer de novo. E aí isso me chama a atenção, né? A única ocasião que ele falou que alguém precisava nascer de novo era um religioso, né? E isso chama a minha atenção de uma maneira muito forte, assim, porque eu era um cara,
né, que estava num limbo existencial, né, e aí assistindo a série, vendo aquela conversa, né, vendo ali Nicodemos, um cara completamente perdido, né, muito desorientado, né, ele vê Jesus ali, Jesus responde as questões dele de uma maneira muito sincera, né, mas ao mesmo tempo posicionando ele, e tem algumas coisas, alguns comentários, né, que eu queria ir a fundo com você, né. Eu percebo, né, no versículo 2, né, o religioso, ele percebe que alguma coisa está errada com ele, né, porque Nicodemos chegou ali perguntando as coisas, né, tudo muito, muito confuso, né, então no fundo Nicodemos sabia que alguma coisa estava errada, mas ele não sabe o que é, né? Ele percebe as pessoas, ele olha ao redor, ele percebe as pessoas fluindo no Espírito, fluindo nos dons, adorando verdadeiramente, testemunhando experiências com o Espírito Santo, mas esse desconforto, ele pode gerar inveja, né? E sentimentos ruins, né? Você vê as pessoas ali fluindo e você não está fluindo, e isso gera coisas negativas, né? Isso aconteceu comigo, né? Quando você está lá no buraco, assim, quando você tem dias difíceis, né? E aí você olha ao redor, e você para e pensa assim, cara, por que todo mundo está tendo experiências, porque todo mundo está testemunhando, né, e eu não estou acessando isso e não estou desfrutando isso? E a resposta de Jesus para essas questões de Nicodemos, né, ela é bem clara, né, basta nascer de novo, né, e isso é muito interessante se você prestar atenção, né. E daí no versículo 4 Nicodemos pergunta, como pode alguém nascer sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, né? E é interessante isso porque parece uma questão, algo bobo, né? Quando você é criança, você lê isso, você fala assim, é óbvio que não dá, né? É óbvio que não dá para fazer isso. Até uma criança sabe disso. Só que o que me chama a atenção aqui é que o religioso, ele sempre vai tentar encontrar uma maneira racional e lógica de explicar aquilo que ele não consegue explicar, aquilo que só no Espírito você consegue compreender. Então, nascer de novo, imagina, Nicodemos, ele deu um exemplo assim, tipo, a primeira coisa que veio na cabeça dele, né? Ele estava tão longe de entender o que Jesus estava tentando explicar para ele, que ele tenta assim, tipo assim, nascer como um filho nasce de uma mãe, né? E era óbvio que não era isso. Então, eu achei muito interessante essa conversa, ela está descrita assim, com esse nível de detalhe, né, porque você percebe essa nuance, né, tipo, por que ele falou isso? Porque ele estava tentando usar com tudo que ele sabia, com tudo que ele entendia, na humildade, né, de um sujeito no alto da idade dele, ali sentado na frente de Jesus, tentando entender aquilo, né, e aí se você vai um pouco mais para frente, né, e Jesus responde ele assim, então, mais uma vez, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, né, e essa água aqui é o batismo de João Batista, é o batismo de arrependimento, de cumprir a lei, não é o batismo que a gente batisma hoje. Muitas pessoas, né, usam esses versículos aqui para embasar essa necessidade, esse fundamento pelo batismo, mas esse batismo aqui que Jesus está mencionando é o batismo de João Batista, que não tem nada a ver com o batismo que a gente faz hoje, e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece para todos que são nascidos do Espírito, né? E essa é uma outra chave aqui, mas a gente pode falar depois sobre isso. Mas o que é interessante, Jesus responde isso e Nicodemos fala o quê? Mas como pode ser isso? Tipo, ele responde de novo, ele não entende, né? E aí você percebe que a pessoa religiosa, ela está entupida de teoria e religião, né? O religioso, ele não consegue ver nada além daquilo que ele estudou, daquilo que ele se aplicou, daquilo que ele se esmerou tanto em empreender, em compreender, né? E se aprofundar nisso. E é interessante que acho que talvez o auge de tudo isso aqui, né, para mim foi um ponto assim que isso, quando eu estava nesse processo, né, de nascer de novo, algumas vezes no cinema, né, quando eu chegava nesse momento ali do altar call, eu vi um sentimento assim que eu precisava levantar a mão, né, isso vinha já há um ano já, algumas vezes era muito, muito forte isso, e aquilo eu comecei a prestar atenção, né, em o que estava acontecendo ali, por que aquilo estava acontecendo da maneira que estava se desenvolvendo, né, porque não fazia sentido assim, né, e aí eu sentia, a primeira coisa que eu sentia era essa questão da reputação, né, você fala assim, cara, o que as pessoas vão pensar
se eu erguer a mão aqui? O que as pessoas vão pensar se elas erguerem a mão aqui? Eu acho que esse é o ponto, assim, né? O religioso nada mais é do que alguém que tem um zelo enorme pela reputação, né? Nicodemos era esse cara, por isso que ele foi de madrugada falar com Jesus. Porque ele tem um zelo tão grande, né? Pela posição que ele ocupa, ou por aquilo que ele sabe, ou pela teologia que ele defende. Pô, eu falei a vida inteira que eu sou arminiano, a vida inteira que eu sou não sei o que lá, e assim, o que vão falar se eu render tudo isso aqui aos pés de Jesus, né? E dizer que eu não sei nada, né? E decidir começar do zero. E pra mim foi assim, né? Então, imagina, né? Você fez Bible College, você tocou violão 10 anos na igreja, você serviu, você tava lá, você se batizou, e aí você vai dizer agora que você vai nascer de novo. É isso aí. É isso aí. E por isso que Nicodemos, pra mim, ele é um dos personagens que conversou muito comigo, assim. Eu me vi na figura de Nicodemos como alguém que tinha essa dificuldade de expressar o que sentia, alguém que estava atormentado pela religião, alguém que estava afogado, né, em muitos sentimentos, em muitas crises, e aí você percebe, né, pelo menos para mim, eu digo que muitas das questões foram respondidas. A primeira delas é que eu parei de questionar minha salvação, né, e isso foi algo que nunca mais aconteceu, né, essa questão de identidade, e isso dá força para atravessar circunstâncias difíceis na vida, né. Imagine, toda vez que você vai, né, fazer um teste, você duvida, né, da tua capacidade, do teu potencial. O que vai acontecer? Toda vez você vai falhar, toda vez você vai errar, toda vez você vai conseguir, você vai dizer que você não consegue, né? E isso foi muito forte, foi muito interessante, porque eu percebi, né, isso acontecendo na minha vida. E aí a minha nota aqui era essa aqui, né? A religião te faz achar que você já sabe das coisas, mas não humilde o suficiente para reconhecer que precisa se arrepender. Te aprisiona em um evangelho de faz de conta. A religião sempre... Eu tô quase terminando aqui, Cal. A religião sempre vai questionar sua salvação nas circunstâncias difíceis. A sua identidade é colocada em xeque. E aí isso me chama a atenção, assim, de uma maneira muito profunda, assim, essa forma como a religião ela te coloca numa gaiola, né? E aí você faz se sentir livre lá dentro. E aí acho que essa talvez é uma das maiores definições, né? E é muito difícil, né? Eu não ouso dizer, não suponho dizer que alguém precisa nascer de novo, né? Eu tenho meu testemunho, ele é aberto, eu sou muito vulnerável para contar ele, porque eu sei o que uma pessoa que está presa na religião ela sofre, né? O que ela passa, mas eu nunca vou ser prepotente em dizer que alguém tem que nascer de novo, porque essa é algo no subconsciente. Só você sabe aquilo que o Espírito Santo fala com você, aquilo que tua consciência fala. Só uma coisa eu afirmo: não é normal que alguém que nasceu de novo, né, alguém que aceitou Jesus, né, não gosto de usar esse termo porque Jesus ele não é digno de ser aceito, como a gente falou já, mas se você é alguém que questiona a sua salvação, né, costumeiramente para você é algo que nos dias difíceis, né, isso é algo que vem quando vem crise de identidade, você é alguém que questiona isso que está acontecendo com você, isso não é normal, isso não é saudável, né, porque eu sou pai, né, então quando eu fui pai, né, nesse processo, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, cara, eu nunca vou questionar que ela é minha filha, nem que ela um dia fale assim: ah, papai, mas será que eu sou teu filho? Não, mas eu nunca vou falar isso para ela, né, eu tenho certeza que ela é minha filha, e eu não me sentiria bem se eu ouvisse minha filha questionando a minha paternidade dela, a minha filiação comigo. Então imagine Deus, né, olhando para o filho, né, e o filho falando assim: ah, eu não sei se eu sou filho, eu não sei se eu sou filho, né, não sei se eu sou salvo, né, e aí vem aquele medo de você não avançar, né, de para onde que eu vou quando eu morrer. Cara, se você não está sentado nas regiões celestiais enquanto você está aqui, uma certeza que você não vai estar quando você morrer. Então esse é o pensamento que eu queria trazer hoje. É algo muito delicado, muito sublime, assim, é algo muito pessoal, né? Eu acredito que isso se encaixa para algumas pessoas, é uma mensagem muito específica, mas eu creio que é poderoso, isso tem poder para salvar, né? Me tirou de um buraco. Eu acredito que no silêncio tem várias pessoas que passam sobre isso, que têm pensamentos
intrusivos acerca da sua salvação e da seu relacionamento com Deus. E eu creio que isso vai edificar com certeza a vida de muitas pessoas que passam por isso, e eu quero convidar, né, você a vir para o lado da mesa, né, sair da religião, né, sair desse lugar da justiça própria, né, onde você é aprovado pelo teu braço, onde você você vive e é definido pelas coisas que você faz, né. A graça do evangelho com Jesus é que antes de você fazer qualquer coisa, você já é, né? Antes de fazer qualquer coisa, você já é filho, você já é amado, né? Você já é herdeiro, você já está sentado nas regiões celestiais, né? Você já é poderoso com as armas em Deus. E essa era a mensagem que eu tinha para hoje, Cal. Muito bom. Que pauta importante nessa manhã, que devocional fantástica. Um cara aqui que viveu 18 anos dentro do McDonald's e não virou hambúrguer. Tem muito crente que nunca nasceu de novo ainda dentro da igreja. E esse é com certeza um dos maiores males que nós vivemos com a igreja. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos oferecendo Jesus, perguntando quem quer aceitar Jesus? Quem quer Jesus? E a verdade é que as pessoas aceitam Jesus, só a diferença é que Jesus está com elas, mas não está nelas. Qual que é a diferença de aceitar Jesus e nascer de novo? Que para aceitar Jesus você não precisa morrer. Você não precisa morrer para você mesmo. É isso aí. Então eu posso continuar com minha velha vida, com os velhos hábitos, com os velhos padrões, mas eu tenho Jesus. Então você trocou o umbandismo pelo cristianismo, você trocou o espiritismo pelo cristianismo, você trocou o santo daime, enfim, o candomblismo pelo cristianismo. Você migrou de uma religião para outra, não mudou nada. O que mudou talvez a tua consciência de culpa. Só que a verdade é que uma coisa é necessário. E aqui ele está falando para um grande experimentado na lei judaica, um grande mestre respeitado. E eu gosto que o cara chega para Jesus e fala assim: Jesus, é o seguinte, mano, eu não estou entendendo nada que você está falando, mas os seus sinais são prova de que Deus está contigo. São prova, né? Sabe por quê? Porque na religião não tem sinal. A religião é vazia de poder. A religião ela tem forma de poder, mas ela é sem poder. Por isso que a religião ela é uma tempestade sem chuva. Ela é flatulência. Não passa de, né? Pum! Quando você aperta mesmo, sai vento. E esse cara ele fica intrigado porque ele está acostumado a uma religião de teoria. Só que de repente ele encontra uma teoria que é contrária a dele, só que está cheio de fruto, de sinal. Está cheio de evidência. Testemunho, né? E evidência de quê? Evidência que Deus estava com ele. Por isso que eu e você, quando nós estamos pregando a graça do Evangelho, quando nós estamos manifestando o reino de Deus e somos malditos, somos mal compreendidos, nós não podemos tentar gritar mais alto do que os nossos frutos. Porque onde há frutos não há argumentos. Então a pessoa que te xinga, ela só não conhece você. Porque quem conhece faz igual esse cara aqui. Fala, pô, teu fruto, os sinais da tua vida, as evidências da tua existência comprovam que Deus é com ele, só pode. E aí é interessante que ele fala assim: ei, Nicodemos, quem não nascer do alto, nascer de novo aqui fala de nascer do alto. A Bíblia sempre tem um paradoxo entre a terra e o alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. A sabedoria do alto. Eu deixo-vos a paz, não a paz que o mundo a dá, mas a minha paz do alto. E é interessante que ele está falando assim: agora eu te dou uma nova possibilidade, do alto. Então existe uma conversão que é da terra e uma conversão que é do alto. Só que ele diz: se você não nascer do alto, você não vai ver o reino de Deus. Então talvez, para não ir para o inferno, talvez realmente você não precisa nascer do alto. Você só precisa crer em Deus e, baseado na tua crença,
né? Quem crê será salvo. Com o coração eu creio para a justiça e com a boca eu confesso a respeito de salvação. Só que se você quer em vida, na terra, ver o reino de Deus, esse texto está dizendo assim, para ver o reino de Deus você precisa nascer desse reino. Então ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. E aí é interessante que ele fala assim, é o seguinte, assim como a gente é incapaz de explicar a realidade do vento, pensa, o vento é o que sustenta o avião no ar, sério? Mas então deita em cima do vento para ver se ele te sustenta, né? Como que alguém explica o vento? O vento ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, ninguém consegue catar o vento, ninguém consegue estocar vento, só a Dilma, né? Mas ninguém consegue estocar vento. E aí ele fala assim, exatamente como o vento é inexplicável, assim nós nunca vamos conseguir explicar aquele que é nascido do Espírito. O Espírito da luz, o Espírito da vida espiritual, ninguém pode explicar. E aí ele fala assim, você é mestre, não entende isso? E aqui sabe o que eu aprendo? Que tem um monte de mestre burro. Até mestres são otários. Por quê? Porque um dos problemas da teologia é que tem muita gente burra graduada. O burro já é burro. Quando se gradua um burro, ele fica 2 vezes mais burro. Porque além de burro, ele fica ainda orgulhoso. A graduação ela é perigosa, porque na verdade a gente está graduando quando a gente devia desgraduar. Porque aprendizado, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu não sei. A gente gradua para dizer que a gente sabe. Então a gente limitou. E esse é um dos grandes problemas de muita teologia, né? Que a gente estuda a letra, a gente estuda a norma, a gente estuda a forma, a gente estuda a teoria, mas a gente talvez não tem muita prática. Pausa pro cafezinho. Uns 3 graus frios em Curitiba, pessoal. Nada melhor do que @barista café Curitiba com a Raildes. Inclusive, a Raildes ela atende eventos. Se você está fazendo uma festa de aniversário, um casamento, se você tem pensado em reunir uns amigos, ela leva o barista, uma experiência barista para sua festa. E eu levei para minha e foi muito gostoso. Compus uma mesa de bolos e no final terminou a minha festa. Depois do vinho veio ainda uma cachaçada de café. Todo mundo tomou café até 5 horas da manhã. Ninguém dormiu. Eu fui dormir às 5 da manhã. Então, voltando aqui, o versículo 6 diz que seres humanos podem apenas gerar vida humana. Por isso que nascer de novo é o único caminho para você deixar de ser humano. E aí ele segue dizendo, mas o espírito da luz, a vida espiritual. Por isso, se não nascer do espírito, você nunca vai ser espírito. Então você é um humano religioso, você é um humano crente, nada mais do que isso. Mas quando você nasce do espírito, você se torna matéria-prima espiritual. Por isso que nascem em você dons e frutos que você nunca teria acesso, humanamente falando. Esse é o impacto da nova identidade de quem nasce de Jesus. Quem nascer da salvação de Jesus, salvação cria identidade. Nós temos uma nova identidade. E agora eu sou não mais o que eu estudei, eu sou o fruto que eu tenho e o dom que eu recebo. São mais de 27 dons. Pelo menos 9 frutos. E aí ele fala assim, cara, você é um mestre respeitado, você é um cara dotado, você é um graduado, você é um doutorado, e você ainda não entende? Guarda uma coisa, mestres não entendem. Mestres também não entendem. Não é porque o Neymar ele joga muito bola que ele é bom no assunto de casamento. Então tem muito mestre que eles são mestres em uma coisa, isso não torna eles mestres em todas as outras coisas. Por isso que tem muito mestre que eles deviam ser mais humildes, entendendo que no campo da eclesiologia ele entende tudo, mas no resto ele precisa aprender com um monte de gente. Mas a verdade é que nós na teologia, discutir teologia é 2 inflados, um tentando murchar o outro.
Porque a teologia, a teoria, na verdade, isso está em todas as profissões. Quanto mais intelectualizado o cara fica, mais infladão ele fica. Mais lento ele fica, né? E aí ele fica lentão, ele fica difícil de aprender, ele fica difícil de servir. Você fala pra ele, viu, vamos ali assar o churrasco ali. Ele fala, eu? Eu ia passar o churrasco? É, qual que é o problema? Não, mas eu vim pra pregar. Então, mas você pode pregar, assar o churrasco, limpar a cadeira, ficar no estacionamento, você pode andar de Celtinha, né? Não tem problema. Outro dia eu vi um inflado desse descendo do púlpito e ele se negou a entrar numa doblô de Uber. Ele falou, eu não vou entrar nesse carro aí. Eu não sei por que não surraram ele na porta da igreja. Lá na comunidade da fé americana. O cara fez a maior resenha lá. Tava eu, o Pablo Marçal, mais uns 10 caras lá pregando sobre finanças. Aí o cara fez todo um circo lá, porque Deus tirou tudo para me mostrar que eu precisava de humildade, não sei o quê. Quando ele desceu do palco, chamaram o Uber para ele se negou a entrar numa doblô. Porque o carro não era premium. Eu não vou entrar nesse carro aí. Pode chamar um outro carro. Nossa, não entendeu nada. Ele levou sorte que eu não tava perto, meu irmão. Porque senão eu teria feito o Aue aquele dia lá. Coitadinho, os crentes são muito bonzinhos, aí ninguém fez nada. Versículo 15, ele termina dizendo, quem crê tem vida eterna. E quem não crê? Vai pra onde, Stalker? Quem não crê? Perece, né? Perecer, né? A profundidade da palavra perecer, isso, né? Desaparecer. Nossa, não vai pro inferno? Não vai pro inferno. E é bizarro, né? Porque a religião, ela te bota uma sombra, né? De que vai pro inferno. Você vai pro inferno e você vai queimar a eternidade lá. Ou seja, então existe vida eterna fora de Jesus. Exatamente. Se eu vou ficar no inferno queimando a vida inteira, então eu tenho vida eterna. Então tanto faz, né? Só que ele diz, não, quem não crê, perece. Começo, meio e fim, desaparece. Igual... Por isso que não existe vida fora de Jesus. Esse é o lance. Por isso que é morte eterna. A Bíblia chama isso de morte eterna e a gente fica pensando que a morte eterna é uma vida eterna morrendo vivo. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Isso não quer dizer que o inferno não existe. Isso não quer dizer que toda a realidade de ir para o inferno era verdade até a cruz. Mas note, quando Jesus ele vai salvar a humanidade, primeiro ele desce lá onde a gente estava condenado, a perdição eterna. Nós estávamos condenados ao inferno, nós estávamos condenados a sofrimento eterno, a consequência do pecado. A gente estava Só que ele tirou a consequência. Agora imagine, ele chama a humanidade de pai da criação, o autor da fé, o autor da vida. Só que é o seguinte, ele é teu pai numa condição, você concordar com ele. Se não concordar, ele vai jogar você dentro de um forno quente. Que pai que é esse? Ó, filho, você quer ser salvo? Não, pai. Então tá bom. Já que você não quer, eu vou te mostrar o que é bom pra você. Então dá tua mão aqui, vou te martelar tua mão. A salvação é tão dom, é tão presente, que se você não aceitar, eu te jogo dentro do inferno. Que Deus é esse que desejaram para nós? Fale para mim. Haters gonna hate, but it's okay. Primeiro, necessário é nascer de novo. Vamos escrever no céu desse país. Necessário é nascer de novo. Não é ir para a igreja, não é não pecar, não é confessar os pecados, não é se arrepender, não é ler a Bíblia, não é. Ele diz, uma coisa te é necessário, de todas as outras que ele já fazia. Esse cara aqui, ele era piedoso, ele era um padrão, esse cara ele era respeitado no judaísmo, ele era o alto padrão de uma vida funcional. Aí Jesus fala assim, agora pega tudo isso aí que você faz e deixa você falar. Tudo isso se torna desnecessário na ausência de um novo nascimento. Por isso, se as nossas igrejas elas não começarem a focar no novo nascimento, nada vai funcionar. Nada. A gente vai ser uma igreja dolorida. E a nascer da água do Espírito. A água é palavra e o Espírito é o vento. Por isso que uma das frases, né, áureas, né, uma igreja que não existe, né, para os perdidos já está extraviando os encontrados, né? Isso. Eu fui um encontrado que foi perdido, né? Eu não me perdi, graças a Deus, né? Mas
Então, foi um encontrado distraído, extraviado ali, né? Podia ter dado muito ruim. Que é o irmão do filho pródigo. O cara ele tava mais perdido dentro da casa do que o cara que tava lá na zoeira. E é muito interessante, né? Porque Nicodemos, ele nasce de novo, né? Porque depois ele é citado, né? Ele tá lá embalsamando o corpo de Jesus, né? Ele tá lá descendo o corpo de Jesus da cruz, né? Diferente do jovem rico, né? O jovem rico, ele já não é mais mencionado na Bíblia depois desse episódio, né? Então, é a prova que Nicodemos, ele entendeu alguma coisa, né? E ele... alguma coisa aconteceu, né? Alguma atitude ele teve depois dessa conversa aqui. Então é bem importante mencionar isso, né? Que tem vida, né? Cara, suba em cima, né, da tua reputação, né? Tua reputação e o lixo é a mesma coisa. Não vale nada, né? Mas o que as pessoas vão pensar? Mano, elas sempre vão pensar alguma coisa, né? No fim é isso, elas sempre vão estar pensando. Então não faz diferença. Nascer de novo é a intenção primária do reino de Deus. Se não nascer de novo, não existe nada depois disso que você possa fazer que faça Deus sorrir, enquanto você não nascer de novo. Por isso, se você é convertido, quero convidar você a nascer de novo. Talvez você nunca passou por essa experiência de um novo nascimento. Porque o novo nascimento, só a fonte que gera é a fonte que sustenta. Só a fonte que gera é a fonte capaz de dar o potencial. Um peixe, ele tem potencial de mergulhar as águas porque ele nasceu de outro peixe. Uma árvore, ela tem potencial de ser frondosa e gigante porque ela nasceu de outra árvore. Você só tem a capacidade de ser santo, ser divino, ser puro, ter autoridade máxima sobre Satanás e seus demônios se você nascer do divino, do Espírito, o Espírito da luz à vida. Então não existe um homem espiritual que não nasceu do Espírito. Mas existe um homem carnal tentando ser espiritual. Não tente se espiritualizar. Isso todas as outras religiões fazem. Mas elas não têm o acesso à natureza divina para nascer do Espírito. Muito bem. Muito obrigado, Jonathan Stocker. Bem. Quero te agradecer aqui. Te agradecer por todo o ensinamento dessa manhã. Teu testemunho ele é vibrante. Você é o jovem rico que ainda há tempo voltou lá, vendeu tudo, deu aos pobres e continua seguindo Jesus hoje, né? Você é o cara que era bonitinho, é o Zé Bonitinho. Era o Zé Bonitinho. E eu também, cara, com 28 anos eu descobri o quão pecador que eu era sem pecado. É isso aí. Não pecava, não fazia nada errado. Só que também não estava fazendo nada muito certo. Nada certo, né? Então, somos dois, graças a Deus você com 27, o meu foi com 28. 28 também, pô? 28. Ah, não, foi antes de fazer 28, mas tava quase já, isso aí. E são algumas fichas que caem, né? Por isso que a gente precisa gritar hoje, para a próxima geração, para eles 10 anos antes entender isso. Vai doer menos. Se a gente, do jeito que a gente já viveu o que a gente viveu, já imagine o cara com 15 anos entendendo isso. Eu fico pensando assim, né? Essa galera que nasce de novo no cinema, assim, né? Que tem um encontro genuíno, assim, né? Tantas pessoas, né? O próprio André, o Felipe, o Lorenzo, assim, esses caras, assim, que eles caras já entram já no recheio do bolo, né? Já entram na fatia, assim, não tem que passar anos ali. Porra, cara, um marasmo, né, cara? Não tem nada disso, assim. Fico pensando na potência, né? Tanto do que vai sair dali, né, desses frutos, quanto os filhos desses caras, né? Assim, eu vejo assim quantas coisas já a minha filha, ela já não vai precisar desentender, entender de novo, né, os teus filhos, né? E todos os filhos que estão crescendo na comunidade aqui, assim, vão ser verdadeiros kamikazes, né? Verdadeiras potências, né? Eu tenho testemunho disso. Ontem a Melanie, ela tá no 5º ano, na 5ª série. Nossa. Ela foi convidada para trazer a devocional na sala dela. Nossa, que massa. E ela chegou em casa e falou assim: Dad, sabe qual devocional que eu vou falar? Eu vou contar para eles que é o seguinte: porque Adão pecou, o pecado entrou no mundo, mas porque Jesus morreu, o pecado saiu do mundo. E eu vou falar para todo mundo que eles não são mais pecadores. Mano, eu fiquei assim, ó. Eu falei: Melanie, ó, já se prepare que tua professora vai tentar vir te corrigir. Aí você só lembra ela
que nós não somos o que nós fazemos. Nós somos o que Deus diz que a gente é. Então, e daí eu falei pra ela assim, ensina a tua professora que fazer um bolo não faz dela um confeiteiro. Então a gente nunca vai ser pecador porque a gente peca. A gente só é santo porque a gente nasceu do santo. Tô curioso pra ver a resposta desse devocional, cara. E eu acho maneiro isso, cara, porque eu nunca pedi pra ela né? dar uma devocional sobre isso. Pensa que ela podia dar uma devocional sobre qualquer coisa, varão. Tua filha, depois de 10 anos convivendo com você, ela vai dar uma devocional na escola, ela escolhe esse assunto falando essa verdade. Então, assim, graças a Deus que nós tropeçamos num tesouro. É a revelação do Espírito, a libertação da reputação, a libertação da culpa, da vergonha e da jaula chamada religião, que aprisiona milhares e milhares de pessoas. Amém. Valeu, Stalker. Amém. Deus abençoe você, um abraço e até nosso próximo Bíblia na Mesa. E volte mais vezes, meu irmão. Amém. Tá bom? Você sempre tem uma palavra fresca aí. Amém. Um abraço, pessoal. Valeu, até a próxima. Até semana que vem.